Olá, Orientando o Direito está no ar. E hoje nós temos o privilégio de conversar com o professor Dr. Luiz Fernando Valadão, que é aqui representante do Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Eu começo perguntando ao professor Valadão, professor, sobre as suas qualidades como docente e como atuante membro do Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Professor Valdir, eu tenho a oportunidade e a satisfação de participar dos quadros do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, que é uma entidade quase secular e voltada, sobretudo, para a divulgação dos temas jurídicos no meio da comunidade jurídica de forma geral. E lá eu conduzo os departamentos de Direito Processual Civil e Direito de Família, aliás, matérias que me atraem muito na medida que leciono direito exatamente sobre direito civil, direito processual civil, e além disso tenho uma experiência profissional, já há mais de 20 anos, como advogado do município de Belo Horizonte, advogado de carreira, daí porque consigo ter uma visão relativamente geral do direito, embora comprometida com as minhas limitações. Professor, você disse que é representante no Instituto dos Advogados, que é uma academia em termos de estudos e sempre inovação em termos de processo civil e direito de família. Então eu aproveito e lhe pergunto, recentemente, algumas modificações na área de direito de família, sobretudo quanto ao divórcio. Quais as novidades que você acha relevante para falar para o nosso telespectador? Olha, o que aconteceu foi que o Instituto Brasileiro de Direito de Família, ao qual eu tenho a honra de pertencer e é presidido pelo professor Rodrigo da Cunha Pereira, propôs, junto ao Congresso Nacional, a extinção do Instituto da Separação Judicial. Porque o que acontecia? Quando o divórcio veio à tona pela Lei 6.515 de 77, em virtude de uma pressão legítima, sobretudo da Igreja Católica, estabeleceu-se duas fases. Uma fase que seria a fase da separação, quando não havia ainda o fim em definitivo do casamento, mas apenas o fim da sociedade conjugal, assim se falava à época, sendo que o fim derradeiro do casamento viria após um lapso temporal através do denominado divórcio. Se isso foi oportuno naquela ocasião, foi compreensivo naquela ocasião, com o tempo se mostrou extremamente desnecessário, oneroso e desgastante. Primeiro, porque trazia duas etapas que teriam que ser percorridas pelo casal que estava se digladiando e trazendo, evidentemente, desgastes ao núcleo familiar. Trazia ônus, custas processuais, honorários de advogados por duas vezes e o mais grave, na separação, o nosso legislador aceitou a intervenção do Estado num ponto extremamente privado, qual seja a culpa pela separação. O nosso Código Civil, adotando essa sistemática de primeiro haver a separação, dizia aos contendores, ao casal, digam que um é culpado e que o outro é culpado e vamos lavar roupa suja de frente ao juiz. E isso durou durante muito tempo, trazendo muita tristeza e angústia a núcleos familiares, praticamente de forma desnecessária. Por quê? Embora o Código exigisse essa disputa sobre a culpa, na realidade as consequências práticas eram mínimas, quase zero, mas o Código exigia isso dos contendores e os advogados, evidentemente, tinham a obrigação, ainda que de forma ética, no sentido de apontar que este ou aquele era o culpado pela separação. E tome-se lavação de roupa suja desnecessariamente. Então, esta emenda constitucional, que agora estabeleceu como sendo o divórcio o único marco divisor e extintivo do casamento, isso foi um grande avanço, afastando a intervenção do Estado naquilo que só diz respeito a eu, ao meu cônjuge e, enfim, aos casais de forma geral. Não é salutar que o Estado diga aos cônjuges, olha, continuem mais ou menos vinculados durante mais um tempo para que vocês possam pensar um pouco mais, ou que o Estado diga, olha, cônjuges, digam que um é culpado, diga que o outro é culpado, se digladiem, sofram mais um pouco, porque eu, Estado, assim o quero. Então, esta emenda constitucional teve o mérito, primeiro, fazer tudo isso numa só etapa, ou seja, fim do casamento numa só etapa. É evidente que, em tempos atuais, não é razoável dizer que um tempo entre a separação e o divórcio seria o suficiente para o casal voltar a se unir. Não é isso que vai resolver, a prática tem nos mostrado. Segundo, fim
sobre a discussão a respeito da separação. Os juízes das varas de família não devem estar aguentando mais assistir a tanta lavação de roupa suja. Estes os grandes méritos da emenda constitucional que trouxe ao mundo jurídico o divórcio como o único instituto extintivo do casamento. Eu acho que nós avançamos. Pode, a princípio, parecer um distanciamento da Igreja Católica ou do Legislativo em face da Igreja Católica. Se assim for entendido, não há nada de errado, porque nós estamos num Estado em que não se adota uma religião oficial, é o que diz a nossa Constituição Federal, e, de outro lado, eu acho que muito pelo contrário. Sob a ótica cristã, nós estamos trazendo paz a pessoas que vivem momentos de infelicidade. E paz significa acabar logo com aquela luta. Eu resolvi voltar ao meu cônjuge, acho que nós nos gostamos ainda. Não tem problema nenhum, né? Estabelece-se nossa nova relação e a vida prosseguirá. O que não se pode é generalizar, dizendo que todos têm que sofrer um pouco mais na tentativa de se tentar estabelecer uma volta ao casamento, e a prática, os juízes de família, os advogados de família, estão todos aí para dizer que isso não acontece, infelizmente. Professor, na sua experiência como advogado da área de família, já aconteceu alguma volta de algum casamento, alguma reatação do laço familiar entre uma separação e o efetivo divórcio? Olha, entre a separação e o divórcio eu não vi não, mas eu já tive duas experiências interessantes. Uma delas era, na realidade, ainda na parte de alimentos. Era uma ação de alimentos que antecedia a própria separação, que ainda seria ajuizada. Eu me atrasei para a audiência, o trânsito estava engarrafado, liguei para o cartório e pedi, olha, segura aí para mim, conversa com o juiz e que eu estou com problema. Avisei ao meu cliente, ele estava lá esperando, mas aqueles 15 minutos de atraso foram suficientes para o meu cliente chegar em mim e dizer, doutor, eu vou voltar para ela, se eu tenho algum problema com isso, eu vi algum problema. Eu falei, não, pelo amor de Deus, vamos comemorar, se quiser vamos até jantar juntos, né? Parabéns para o casal. E uma outra vez, era uma separação consensual, os dois, aí aquela relação tumultuada, né? Eles queriam prosseguir a separação, porém eles tinham voltado, eles tinham reatado, mas não queriam contar para o seu advogado, porque no fundo eles desconfiavam um do outro. Então, olha, vamos voltar, mas no papel vamos nos separar. Então, eu fiz a separação dos dois e não sabia que eles estavam juntos. Como que eu fiquei sabendo? Passado um tempo, a mulher me procura, fala, olha, eu quero me separar. Eu falei, não, mas eu já te separei, isso já aconteceu. Não, nós voltamos a viver uma relação de união estável e, para te falar a verdade, eu não suporto ele, eu fiz muito mal em voltar e fizemos de novo uma separação, mas agora uma separação da união estável que fizeram. Na minha vida profissional, são os dois únicos casos que eu conheço. E, aliás, não tem nada a ver com o prazo entre a separação e divórcio. Foram episódios que aconteceram e que, se acontecerem em outras situações, serão merecedoras dessas situações de aplauso de todos nós. Nós todos queremos a felicidade. A família, evidentemente, é a base da sociedade, ninguém quer ver ninguém separado. Mas o que nós não podemos é impor a perpetuação do sofrimento num casal, num grupo familiar, onde a coisa não se resolve. Professor Valadão, e quando se fala de uma ação de separação para 2 anos depois conversão em divórcio, como era o caso vigente até pouco tempo, esse ônus, esse custo, representava uma dificuldade de acesso ao Poder Judiciário que hoje já está superado? Olha, significava ônus, porque há custas processuais, e significava, sobretudo, desgaste. Após um processo, imagine uma separação litigiosa com aquela lavação de roupa suja à qual aqui já me referi. Consegue-se chegar ao fim de um processo. O casal está começando a descansar um do outro. Vem a lei e diz, olha, vamos novamente a juízo, encontrem-se novamente para que nós possamos fazer o divórcio. Ou seja, é desgaste desnecessário. Então, efetivamente, me parece que esse lapso temporal que se exigia entre a separação e o divórcio trazia muito mais ansiedade do que propiciava um eventual retorno. Professor Valadão, eu gostaria de uma informação quase que personalíssima. A separação, esse divórcio, nessas condições hoje mais fáceis, o divórcio direto com uma certa facilidade, não vai banalizar o instituto do casamento? Olha, eu acredito que não. E te digo por quê. No plano prático,
nós tínhamos aí as separações, inclusive a obrigatoriedade da audiência, entre aspas, de reconciliação. Na minha vida profissional, eu nunca vi algum juiz forçar realmente para valer uma reconciliação e nunca vi isso acontecer. Então, eu não acho que vai banalizar o rompimento dos vínculos do casamento. O que eu acho é que nós, sobretudo nós advogados, nós construtores do direito, nós temos que assumir as nossas responsabilidades. Quando um casal procura um advogado da área de família, ele tem que obcecadamente tentar a reconciliação. Isso eu te digo porque é o que eu faço em meu escritório e essa experiência eu tenho. Eu já reconciliei alguns casais atendendo os meus no meu escritório. Ali funciona. Funciona porque às vezes o sujeito chega ansioso, a mulher chega ansiosa, problemas insignificantes, procuram um advogado e se encontram na figura do advogado um estimulador de conflitos, realmente o casamento vai por água abaixo. Mas eu não acho que haverá esta banalização, desde que nós tenhamos personagens do meio jurídico responsáveis, notadamente os advogados. Eu acho que nós estamos em permanente evolução. Hoje a sociedade está num ponto tal em que as pessoas procuram a felicidade sem estarem arraigadas a pressupostos dogmáticos, todo mundo quer ser feliz. E eu acho que hoje é muito mais fácil o diálogo entre o casal. Eu acho que hoje nós vamos trabalhar, quem sabe, essa é a minha torcida, para que os casamentos persistam, as pessoas continuem unidas, mas com sinceridade, sem aquelas amarras de outrora em que a mulher, sobretudo a mulher, vivia um inferno astral no casamento, com imposições da sociedade e num sofrimento terrível, continuava casada. Hoje não, hoje nós queremos casais felizes e felizes com sinceridade, casais que vão fazer e transmitir felicidade aos seus filhos e àqueles que estão ao seu redor. Orientando o direito, teve o privilégio de conversar com o professor Dr. Luiz Fernando Valadão, diretor do Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Todo o agradecimento ao professor e pede que você, telespectador, nos espere, porque amanhã, em Querendo Deus, apresentaremos um novo programa.